Seja bem-vindo a mais um programa da ESEC TV aqui na RTP2. Faça-nos companhia durante a próxima meia hora e fique a par de algumas iniciativas da cidade e da nossa escola. O coletivo Pescada número 5 voltou a surpreender a cidade e desta vez ocupou o antigo edifício da Manutenção Militar de Coimbra. O Sal que não salga deu título a esta intervenção que partiu do sermão de Santo António aos Peixes de Padre António Vieira. O espaço abandonado ganhou vida, transformou-se em labirintos feitos de palavras, imagens e peças de arte, provocando a surpresa constante e a reflexão sobre a rotina dos dias e do caráter. Acordar em desassossego, como quem sente um profundo tédio relativamente aos livros, é um modo ordinário de existir. Refiro-me ao gesto que antagoniza a leitura do novo e mantém à cabeceira, persistentemente, as mesmas páginas. Explico melhor. É o ritmo da rotina que define cada caráter, como barrar com manteiga o pão de cada dia. Quando há tanta corrupção, quando há tanto mal no mundo, o que fazer se o sal, que deve afastar o mal e preservar o bom, não consegue cumprir esse propósito? Esta coisa dos grandes que devoram os pequenos, sobretudo aquela ideia de devorar como se fosse o pão de cada dia, que é aquele alimento que é presente e transversal a todas as camadas da sociedade. Essa imagem para mim é uma imagem de referência e que eu acho que também está presente na essência desta exposição, é exatamente essa noção de que ainda, passado tantos séculos, há coisas das quais não nos podemos esquecer e que têm que ver com isso, não é? Com conseguirmos, na mesma sociedade, no mesmo espaço, entender uns aos outros, apoiarmos e funcionarmos como os Pescada tentam funcionar, não é? Como um coletivo. É um espaço enorme, não é? É um espaço que, enquanto manutenção militar, por estar associado também ao fazer do pão, ao alimento, a um suporte que é essencial à sociedade, só esse ponto de partida já por si seria interessante. Depois a própria estrutura em si, não é? Esta estrutura enorme, com recantos variadíssimos, com jogos de luz e de sombra, com marcas, não é? Marcas do tempo em que era de facto a manutenção militar, com marcas do tempo em que serviu para dar apoio àqueles que mais necessitavam, em que se notava que havia uma intervenção, um espaço muito sujo,
que estava muitíssimo sujo, mas que ao mesmo tempo, no meio do pó, da poeira, da ratazana morta, acabava por ser ao mesmo tempo muito estimulante, não é? Assim sendo, não foi muito difícil conjugar este espaço, a sua existência, o facto de estar aqui desativado, de também se prever e haver essa informação de que estaria pensado vir a ser um espaço ligado à cultura e às artes. Não foi muito difícil conjugar então todos estes estímulos e toda esta geografia, toda esta arquitetura tão diferente com o nosso mote de partida e aquilo que cada um gosta de fazer, porque há um desinteresse basicamente absoluto nisto que não seja o gostarmos de fazer aquilo que fazemos e gostar de partilhar e de mostrar, de conviver e fazer também uma grande festa, no fundo. O caráter e as rotinas são indissociáveis. O caráter de cada um e o caráter do espaço a transformar o espaço, a transformar a rotina, mas nenhum de nós é o mesmo depois de cada uma destas posições. Todos nós nos transformamos. E a cidade, creio que também se transforma um bocadinho, porque olha de repente para aquilo que fazia parte da sua rotina diária e nós estamos num espaço que está posicionado num local que faz parte da rotina diária de muita gente. Estamos em frente ao mercado. E eu creio que essa rotina, esse olhar para este espaço e para este edifício, depois disto também não voltará a ser o mesmo. E isso é muito interessante também, não é? Às vezes as coisas estão lá e nós andamos e não as vemos e há um momento em que elas de repente se amplificam, ganham uma vida e um significado que não se conhecia até então.
na doutrina do Vieira, na oratória barroca, estas questões eram todas ideologicamente centradas naquilo que nós sabemos e verdade seja dita, estamos muito distantes dessa realidade, mas não estamos distantes da realidade, da importância de chamar a atenção para a nossa terra que não se deixa salgar e sobretudo para o sal que não salga, seja esse sal dos nossos políticos, seja a própria sociedade às vezes que não se sabe posicionar com a vertigem em que vive, conseguindo assimilar toda a diferença que afinal é aquilo que constitui o humano e é isso que também os pescada tentam sempre valorizar. Regressa ao pão com manteiga. A torrada arrefece e a fome continua. Saboreio com a lentidão do meu tédio. Saboreio, por fim, este comer de todos os dias, independentemente da estação ou fase do ano. Entretanto, contaminada pelo sal das palavras, confesso-me peixe que sonha com o mar e acompanho a voz do Morrissey, que canta ainda I'm a living sign, embora não aprecie particularmente tua cor-de-rosa. Fazemos um resumo em imagens do 10º encontro de CDM, Comunicação, Design e Multimédia da Escola Superior de Educação de Coimbra. Organizados pelos alunos e docentes do curso, estes encontros permitem a partilha de experiências com o mundo profissional. O Encontro de Comunicação e Design Multimédia fez este ano a sua 11ª edição, uma edição mais alargada, o primeiro dia dedicado à comunicação, o segundo a design e o terceiro a multimédia, essencialmente focado em palestras e workshops, palestrantes da área de design, design editorial, design de interface, ilustradores digitais, realizadores, sonoplastas, etc. Uma abrangência muito alargada ao encontro da representatividade multidisciplinar do curso. Entre os palestrantes tivemos, por exemplo, o Daniel Raposo a falar-nos sobre design editorial, ao Vítor Sampaio, ao designer Miguel Neiva, que nos falou sobre o seu projeto do Colored,
um projeto internacional muito importante para a comunidade de design portuguesa, até ao caso de exposição de carreira de ex-alunos que já cimentaram a sua carreira na área de design. Nos workshops também tivemos uma boa representação das áreas do curso, desde design de interface, por exemplo, ilustração dedicada à BD pelo ilustrador conimbricense André Caetano. Ter feito parte deste evento fez com que eu percebesse a grandeza do evento a importância que tem, o envolvimento que tem o trabalho. Acho que parte muito pela partilha de conhecimento entre alunos e professores, mais do que aquilo que aprendemos nas aulas, também este acompanhamento diário dos trabalhos que íamos fazendo e que íamos tendo feedback. O trabalho que desenvolvemos considero que tenha sido fundamental na promoção do evento. Nós desenvolvemos um website, desenvolvemos também as redes sociais, que foi um projeto bastante enriquecedor, pois é um projeto extracurricular. No fundo, nós não estamos a ser avaliados e acho que foi muito importante para ganhar experiência nesse aspecto. Para nós é algo bastante positivo e bastante importante já no nosso projeto e no nosso desenvolvimento da nossa carreira, dizendo assim, porque trabalhamos com pessoas que já estão mais habituadas a trabalhar, que nos conseguem ajudar, dar umas dicas e conseguimos já desenvolver algumas capacidades que depois vão ser necessárias já no mercado de trabalho. A importância da partilha entre a comunidade académica e o mercado de trabalho é enorme. Esse é o core fundamental do evento e, essencialmente, é um evento para os alunos de CDM e com os alunos de CDM, porque é um evento, em grande parte, construído pelos próprios alunos. O evento culmina com a apresentação da revista do curso, que é a WayMag, vai na sua segunda edição e o intuito dela principal é fazer a ponte entre o conhecimento académico, a produção académica e o tecido empresarial, para que haja facilidade em promover não só o trabalho desenvolvido academicamente, como os potenciais contratantes dos alunos para as suas carreiras. Eu vim de lá é o nome da exposição de Paula de Lecave, construída a partir de colagens. São fotomontagens feitas a partir de arquivos fotográficos, familiares e anónimos, transformando histórias e memórias. A exposição pode ser visitada no Centro Cultural Penedo da Saudade. Eu fazia colagem manual, não é, ao longo de muito tempo, mas especificamente nessa exposição eu tenho uma coisa nova, porque a exposição junta duas matérias que me são muito caras, né, que é a colagem e a memória. Durante a pandemia, teve essa coisa de ficar olhando muito as fotografias de família. Eu carrego, né? Vim do Brasil para Portugal, eu trouxe algumas fotografias de família e fiquei olhando para aquelas fotografias e desenhando as fotografias e em elaboração. Então essas fotografias vieram para fazer essa exposição, ou seja, eu não podia recortar as fotografias porque são documentos, porque são nem as minhas,
nem das outras pessoas, porque existem fotografias aqui, muitas de anônimos, né? Como tem um quadro ali que eu resolvi trazer algumas das fotografias, tanto uma da minha família quanto outras fotografias que eu comprei em feiras. Então, as fotografias, a colagem e a memória se unem nessa ideia de uma certa hereditariedade, né? de um certo lastro, de um certo percurso, né? Eu vim de lá porque eu vim dessas pessoas, não é? É engraçado isso estar sendo exposto aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade, porque tinha acabado de perguntar por que se chama Penedo da Saudade, tinha passeado por ali, visto as placas, né, com as turmas que estudaram, então as saudades de um tempo. Tem um quê de saudade, sim, aqui, mas é uma saudade muito surrealista, é uma saudade muito irônica, uma saudade que despenteia. Eu costumo dizer que eu despenteei, né, retirei, fui retirando as coisas e recombinando. Eu acho que existe essa coisa, eu vim de lá, colagens de memórias, porque eu vim da Galícia, eu vim de Trás-os-Montes, que a minha bisavó, que se chamava Felicíssima Augusta, era de lá. Eu vim do Piauí, da onde o meu avô era. Eu vim de Nápoles, da onde o meu outro avô era. Eu vim de muitos lugares e eu vim de toda essa gente que já fez colagem antes, com certeza. Foram tantos e tão bons. E tem um pouco essa proximidade estranha, me permitir utilizar fotografias de pessoas que eu nem sei quem são e me irmanar de algum modo com elas, não é? Botar todo mundo na mesma família. Eu faço um retrato do meu avô, a minha avó está super presente, tanto na caligrafia, quando a gente tem caligrafias aqui, são cartas. Eu guardei muitas coisas desse sobrado da casa da minha avó. Vamos dizer que essa casa é aquela casa que você imagina quase todos os livros que você lê, não é? Aquela casa que te fundamenta, que te dá uma raiz. Essa casa, apesar de já não mais existir, né? Hoje em dia existe um edifício lá, mas ela foi fundamental para tudo isso, né? Eu fazia oficinas com a minha avó, se eu vou num parque e coleto sementes, isso aprendi com a minha avó, então eles estão todos aqui. Eu tenho percebido que com essa imensidão de imagens que a gente está sendo embebidos hoje em dia, não é? Tudo muito rápido, passa uma, tem outra imagem, são muitas imagens. Eu acho que essa questão da fisicalidade, da manualidade é uma coisa que nos faz chegar um pouquinho para frente. Ah, mas o que é isso? Então eu queria que tivesse isso.
chegamos ao fim de mais uma edição da ESEC TV. Para a semana estamos de volta e até lá podem acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Contamos consigo sexta-feira, pelas 13 horas, aqui na RTP2 e RTP Play.